noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus seja conosco nesta noite. Gostaria de registrar a minha alegria em estar aqui, nessa casa, irmã, amiga, que eu me lembrei hoje que foi a primeira casa que eu falei em Nova Friburgo. Eu morava em Minas e a minha filha, que tinha apenas 15 anos, me acompanhava. 15, 16. Hoje ela tem 31. Então foi no mês de janeiro que, pelas mãos carinhosas da Ilka e pelo seu convite, eu vim de Além Paraíba, onde eu residia, para fazer uma palestra aqui em Friburgo, e foi a primeira casa, foi o Caminheiros. E hoje eu resido em Friburgo e sou tarefeira, dirigente de uma casa espírita, de onde nós trazemos um abraço fraterno a todos vocês do Grupo Espírita Legionários do Bem. E também agradeço o convite da Ana para estar aqui com vocês, com um pouco de ousadia em falar de um tema da área da psicologia, sendo eu de formação na área de exatas. Mas nós estudamos, pesquisamos e vamos tentar conversar sobre o assunto para enriquecer a todos nós com os conteúdos da ciência e do espiritismo sobre o assunto, e também para trazer importantes reflexões para a nossa transformação. Então, a importância da maturidade emocional, da maturidade espiritual e da empatia nas relações humanas. Nós vamos discorrer não só sobre os fundamentos do tema, como também os contrapontos da maturidade. E o nosso objetivo com esse estudo, nós esperamos que nós possamos reconhecer a importância da maturidade emocional, da maturidade espiritual e da empatia para melhorar a qualidade das nossas relações de maneira geral, não só conjugais, não só as relações nos lares entre os familiares consanguíneos, mas todas as relações de maneira geral. Importante nós refletirmos durante todo o estudo e nos analisarmos diante dos conteúdos que serão passados. A bibliografia será passada durante os textos e os estudos, o estudo. Então nós começaremos com Joana de Ângeles, no livro Despertar do Espírito, psicografia de Divaldo Pereira Franco, que está completando 95 anos, né? E com muita dedicação ao trabalho do bem e da divulgação da doutrina espírita, que ele receba nossas vibrações de gratidão. Nesse livro de Joana de Ângeles, Despertar do Espírito, ela, no capítulo Relacionamentos Humanos, ela traz para nós uma historinha que todos aqui devem conhecer, que a gente já contou essa historinha na evangelização, enquanto evangelizadores. Eu contava sempre na sala de aula, no primeiro dia de aula, para os nossos alunos, já mandando um recadinho, né? Então, Joana conta para nós, nesse capítulo, Relacionamentos Humanos, uma velha fábula que diz que numa era glacial, onde o frio congelante estava matando os porcos-espinhos de uma manada muito grande, eles, por instinto, para não dizimar ali aquele grupo, aquela espécie daquela localidade, eles resolveram se aproximar a tal ponto que trocariam o calor do corpo de cada um para aquecer o outro. E assim eles fizeram por instinto, se agruparam naquela era glacial gelada, com aquelas nevascas, e agrupados eles puderam doar calor e receber o calor do outro. Porém, triste acontecimento se sucedeu. Eles começaram a se ferir com os espinhos uns dos outros e começaram a morrer com as feridas que os espinhos causavam, e novamente se afastaram e começaram a morrer de frio. Então, por instinto, eles conseguiram se agrupar de maneira que um transmitisse calor ao outro sem
ferir com seus espinhos. Então não morreram mais. É uma fábula, obviamente, e Joana traz como conclusão que trata-se de excelente lição para uma feliz convivência, um produtivo relacionamento. Doar e receber calor sem ferir nem ser ferido. Então, qual vai ser a nossa arte na convivência, nos relacionamentos? É conhecer o tamanho do espinho um do outro, para mantermos o distanciamento que não permita, que permita que a gente não se fira e nem fira o outro com o nosso espinho, mas que a gente transmita e receba o calor um do outro. É só uma historinha, é uma fábula, mas que traz uma importante lição. Começando pela maturidade emocional, nós buscamos no professor, psicólogo, escritor e orador espírita de Campina Grande, Paraíba. Ele é até da Associação Médico Espírita de lá, o Rossandro Klinger, que todos vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter lido livros dele, já devem ter assistido na Fátima Bernardes, já devem ter assistido no canal dele do YouTube. Ele tem um programa Cuidando da Alma no YouTube, e essa palestra dele, intitulada Em Busca da Maturidade Emocional, nós tiramos importantes conteúdos para o nosso estudo. Mas buscamos também, na maturidade emocional, o Daniel Goleman, que é um jornalista científico americano, psicólogo e escritor. Nele nós buscamos no livro intitulado Inteligência Emocional. O Goleman, que também muitos aqui já devem ter ouvido falar, ele escreve somente nessa área praticamente. Tem muitos livros intitulados Inteligência Emocional, é bem vasta, tá? É bem vasto o material do Goleman nessa parte de maturidade emocional. Então vamos entender o que é maturidade emocional. A maturidade emocional tem total relação com a inteligência emocional, né? É saber lidar com as nossas emoções, saber compreendê-las, saber enfrentar as dificuldades da vida com capacidade de tolerar as nossas frustrações do cotidiano. Então, isso é maturidade emocional. Saber lidar com as nossas emoções. Mas vamos falar um pouquinho, vamos definir assim, superficialmente. Já disse que eu não sou da área de psicologia. O que são essas emoções, o que são sentimentos e o que são sensações. Embora alguns autores classificam o medo como sentimento, outros classificam como emoção. Então vamos entender. Sentimento é do espírito, correto? É atributo do espírito. Então, exemplo de sentimento: ciúme, gratidão, esperança, amor, felicidade. Emoções também, mas as emoções, elas são um conjunto de respostas químicas e neurais que surgem quando o cérebro sofre um estímulo. Então, quais são as nossas emoções básicas? O medo, a raiva, a culpa, a alegria, a vergonha, a calma, a tristeza, nojo, fadiga. Então, eu tenho um estímulo, meu cérebro e meu sistema nervoso recebem um estímulo, como por exemplo, uma ofensa. Alguém te ofende no trânsito, numa fila, de banco, de mercado, seja o que for. O seu cérebro recebeu um estímulo. Esse estímulo aciona a química do nosso corpo, o nosso sistema nervoso, e produz ali uma emoção. Qual foi a emoção? Raiva. Diante daquela ofensa, nós sentimos raiva. E não é errado, gente. A raiva é muito importante, já dizia Jung. A raiva é uma emoção que faz com que a gente tome uma atitude, mas com a inteligência emocional desenvolvida, essa atitude vai ser administrada. Nós não vamos
revidar, né? Na mesma moeda, né? Pagar na mesma... Não, nós vamos administrar a raiva. O importante, no caso da raiva, seria não deixar que essa raiva se instalasse em um sentimento negativo, como ódio, vingança, mágoa. Aí é sentimento. E qual é a grande diferença, talvez, de emoção para sentimento? O sentimento é mais duradouro, a emoção é mais passageira, é mais no psicossomático. E aí a raiva que eu senti, que é uma emoção e não um sentimento, gerou uma sensação no corpo físico. Aí no corpo físico é sensação. Sensação de fome, de calor, de frio, de sede. Então a raiva que eu senti naquela hora me gerou uma sensação no corpo físico que eu tive que controlar minha mão, controlar minha boca. Aí vem o autocontrole. Controlar as emoções, que leva à maturidade emocional, que leva ao desenvolvimento da inteligência emocional. Sabe por quê? É um processo. Ninguém é totalmente maduro emocionalmente e nem imaturo emocionalmente. O nosso papel na vida é migrarmos do imaturo emocionalmente para o maduro emocionalmente. Tem relação um pouco com a idade cronológica? Tem. Por quê? Porque nós desenvolvemos a maturidade emocional, ela depende de alguns fatores. A forma com que fomos educados, muito importante, quem tem filhos, desenvolver essa maturidade emocional, né? Observar essas emoções dos filhos, conversar sobre ela e ajudar com que ele administre essas emoções. Depende também das nossas experiências de vida, depende também da inteligência. Nós não estamos falando aqui de formação acadêmica, nós estamos falando da inteligência como conjunto de habilidades. Depende também da intelectualidade. Por quê? Porque a gente tem maior capacidade de compreender e de aprender sobre a vida. Mas nós não estamos falando da intelectualidade acadêmica, porque nós vemos muitos intelectuais imaturos emocionalmente. Porque tem uma questão a ser considerada, que é o nosso passado, as nossas existências, as nossas encarnações, correto? Então, a inteligência emocional, ela é trabalhada, ela é desenvolvida, e nós vamos migrando da imaturidade emocional para a maturidade emocional, o que vai ajudar muito em todas as nossas relações. Nós trouxemos umas características chaves da inteligência ou maturidade emocional, como queira. Para Goleman, inteligência emocional. Para Rossandro Klinger, maturidade emocional. Então, Goleman nos fala do autoconhecimento como uma das características chaves. Aí nós lembramos o Livro dos Espíritos, na questão 919. Qual o meio prático mais eficaz de se melhorar nesta vida? Resposta dos Espíritos: um sábio da antiguidade já vos disse: conheça-te a ti mesmo. Se eu não me conheço, como que eu vou desenvolver uma inteligência emocional? Como que eu vou administrar minhas emoções? Como que eu vou travar contatos com ela, como diz Jung, e educá-las, desenvolvê-las? Então, para Goleman, o autoconhecimento está nessa avaliação, que Santo Agostinho continua na resposta à pergunta 919. Nessa avaliação que nós fazemos das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Quando vimos uma barata
veio uma emoção de medo, de nojo. Então, mas eu faço um escândalo, subo em cima de alguma coisa ou eu administro essa emoção? Eu já trabalho, exercito ali um autocontrole, que é muito importante. A página falou sobre os dons, né? Mas nós nos desenvolvemos, estamos aqui para isso, em vários processos para exercitarmos os fundamentos de tudo que vai nos levar à maturidade espiritual. E a maturidade emocional, o controle, a administração, o gerenciamento da maturidade emocional é um deles. Então ele fala, o Goleman, que no autoconhecimento nós deveremos nos conhecer a ponto de reconhecer como essas emoções impactam em nosso cotidiano e nas nossas relações. Então, se eu tive um gatilho e senti, vamos falar de outra emoção agora, vergonha, como eu estou deixando isso impactar em mim ou nas minhas relações? Se eu sentir culpa, como que eu administro essa culpa? Joana fala muito de culpa, né? Então, se eu sentir tristeza, nojo, seja qual for a emoção, o que eu fiz com ela? Eu guardei aqui dentro e deixei transformar num sentimento que dura muito mais em nós, que vai ser muito mais difícil trabalhá-lo? Então, isso que o Goleman fala do autoconhecimento. Avaliar nossas atitudes, nossas sensações, né? E entender como elas impactam em nossa vida de relações, em nosso cotidiano. Agora, o Rossandro coloca também uma característica-chave da inteligência ou maturidade emocional, a conscientização. Essa aqui eu adorei, que ele coloca que essa aqui, então, está todo mundo se analisando e vai começar a analisar agora os outros. Ele coloca que é o nosso protagonismo diante da vida, diante de tudo. Nós somos protagonistas dessa história, desse capítulo dessa existência. Então, nós devemos nos responsabilizar por tudo que acontece em nossa vida. Ah, mas eu fiquei cego de raiva. Então você está muito imaturo emocionalmente. Se a raiva, essa emoção te cega a ponto de depois você analisar o que você fez e ver que foi um equívoco muito grande aquela atitude, deixou a emoção ser traduzida numa atitude tão ruim, tão negativa, que causou um entrevero muito grande, que agora para consertar vai dar muito problema, vai dar muito trabalho. Então a conscientização, o Rossandro fala que é reconhecer de maneira consciente esse protagonismo diante da existência. E ele usa uma frase tão linda, que eu achei tão linda, vamos guardar para a vida. Deus não tem mãos além das suas. Quem escreve a nossa história? Almir Sater já disse isso, né? Numa letra de música com Renato Teixeira, que ele reconhece numa entrevista que foi uma psicografia, que cada um compõe a sua história. Então, o Rossandro, quando fala dessa característica-chave da maturidade emocional, que é a conscientização, é você estar consciente o tempo todo. Estar consciente que você é protagonista da sua história. Não transfere para o outro, não, gente. Ah, culpa. Ah, eu fiquei assim, senti essa raiva, senti essa vergonha, senti essa culpa, senti esse medo por causa do fulano, por causa daquilo, por causa do trânsito, por causa da indisciplina dos motoristas da nossa cidade. Desafios e conflitos nós vamos encontrar em todos os lugares, a começar pelo nosso lar, pelo nosso primeiro grupo de relações, que é a família. O Rossandro fala que a conscientização, que é uma das chaves da maturidade, é a capacidade que a pessoa tem de compreender que tem que fazer o seu próprio esforço para crescer. Não espere que Deus faça por nós, não. O esforço para
Lembra do processo? Migrar da imaturidade emocional, para a maturidade emocional, esse processo que nós estamos, ele é de responsabilidade nossa, nessa chave aqui, conscientização. Mas antes tem que ter o autoconhecimento. O Rossandro coloca uma outra chave, a autorresponsabilidade. A responsabilidade é toda nossa. Transferir responsabilidade não vai adiantar. Vai chegar um momento que nós teremos que controlar nossas emoções, nossa própria vida. Nós não somos protagonistas, né? Personagem principal da nossa história. Nós que estamos compondo esse capítulo dessa existência. Então sejamos conscientes e sejamos responsáveis. Então ele fala que a autorresponsabilidade, ela nos leva à liberdade. A liberdade de controlarmos a nossa vida, a liberdade de pensarmos, de falarmos, de agirmos, mas com responsabilidade. Esse é o limite da liberdade. E ele fala que uma pessoa madura, que tem a consciência do seu protagonismo e a responsabilidade com seus atos, com seus pensamentos, com suas palavras, ela é livre. Ela é muito mais livre para escolher, para fazer suas escolhas. Escolher seus pensamentos, suas companhias, suas palavras, suas atitudes, como nós dissemos, né? Suas metas, seus objetivos. Por quê? Porque isso que nós estamos falando é sobre como cada um aqui interpreta a vida. Isso é muito pessoal. Mas particularmente eu vou falar para vocês que o que ajuda muito, e me ajuda muito, é terapia. E eu faço psicanálise, né? Sou paciente, gente. Então ajuda muito a gente a se conhecer, a conversar sobre as nossas emoções, como a gente agiu diante daquela emoção. E aí, ele vem, agora o Goleman, acrescenta a resiliência. Nossa, que coisa linda é a resiliência. A resiliência é o autocontrole. A resiliência é como a gente reage, cada um reage diante das situações difíceis. A resiliência está em receber esses impactos da nossa rotina, ter capacidade de absorvê-los e aprender com os próprios erros, lidando de maneira inteligente com os fatos. Então, o que ele quer dizer? Administrar nossas emoções. Isso é ser resiliente. Problemas todos nós temos. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Nós não somos espíritos perfeitos. Então, nós teremos desafios, conflitos, provas, expiações. Tudo isso faz parte do processo evolutivo que nós estamos vivendo. Então, sermos resilientes, recebermos esses impactos no nosso cotidiano, essas provas, esses aborrecimentos, essas preocupações, mas sabermos administrá-lo, isso é inteligência emocional. Isso faz parte da nossa maturidade emocional. Significa que nós estamos migrando do imaturo emocionalmente para o maduro emocionalmente. Administrar as emoções é muito importante, gente. Desenvolver o autocontrole. Faça o que Chico pediu, enche a boca de água, se recolha em meditação, em oração, respire. O que cada um quiser fazer. Mas começando lá pela primeira chave, que é o autoconhecimento, você vai saber exatamente qual a emoção que você ainda não domina, que você ainda não controla. Porque tem emoções que você já controla. Nós já controlamos muito bem, né? Trata de saber reconhecer as emoções e o efeito que elas causam na mente e no corpo. Assim, o indivíduo vai poder canalizar seu potencial e aumentar seu desenvolvimento. Nós participamos lá na nossa casa também, às quartas-feiras, do atendimento fraterno. O número aumentou absurdamente e acredito que aqui não esteja diferente. E como nós participamos desses trabalhos na doutrina espírita ao longo de muitos anos,
nós estamos deixando de ver problemas físicos para problemas psicossomáticos, gerando depressão. Jovens, gente, temos um de 14 anos de idade com crise de ansiedade, mas crise a ponto dele ter que sair do colégio, da sala de aula, os pais buscarem. Então, crise de ansiedade, TAG, né? Transtorno da ansiedade generalizada, depressão, tentativa de suicídio, isolamento. Então, o que é isso? Isso é a falta de resiliência, é a falta do controle das suas emoções. E o crescente número, né, dos consultórios de psiquiatra e psicólogos. E você se resume a quê? Eu sou uma delas. A trocar o valor da consulta pela receita azul, pela receita do antidepressivo, do Rivotril, seja o que lá for, né? Pra gente poder dormir, pra gente poder relaxar, que a gente não está conseguindo, porque nós estamos vivendo um momento de muito conflito em nosso planeta. Estamos, mas não estamos aqui por acaso nesse momento. E qual é o papel que nos cabe? Aproveitar esse processo que nós estamos passando e amadurecermos e fazermos o nosso trabalho, atingirmos essa maturidade emocional e depois espiritual. Muito bem. A depressão, né? A depressão também tem, assim, basicamente nos atendimentos fraternos e ansiedade, né, Ana? Depressão, poucos problemas só físicos, muitos problemas psicológicos, psiquiátricos, psicossomáticos, né? Porque da emoção passa para o corpo físico como sensação. Aí tem que ser tratado o físico com o psiquiatra, com os medicamentos. A emoção, as emoções, o psique é tratado com a psicóloga, né? E a reboque vem o quê? A influência espiritual. Aí é um tripé de tratamento. Tratamento espiritual, né? O tratamento emocional, psicológico e o tratamento físico. Muito bem. Não é fácil desenvolver uma maturidade emocional, uma inteligência emocional, sabe por quê? Porque as pessoas não param para refletir sobre isso, talvez. Talvez nós achemos que a gente vai ganhar as virtudes, que a gente vai ganhar os bons sentimentos, trocando os maus sentimentos, as boas emoções no lugar das emoções ruins. Não. Tudo isso é exercício. Eu falei numa última palestra, que não foi nessa casa, que o que o jogador treina? O de futebol, ele treina os fundamentos do futebol. Chute a gol, drible, cobrança de falta, bater o escanteio, né? Chutar o escanteio. Ele treina o tempo todo no treino os fundamentos do futebol, para depois colocar em prática no jogo. Então assim deveríamos ser também. Joguei vôlei na adolescência. O que a gente treinava exaustivamente? O saque, a recepção com a manchete, o levantamento da bola na rede, a cortada, o bloqueio. Nós treinávamos exaustivamente os fundamentos. Então nós devemos treinar os fundamentos da maturidade espiritual, da maturidade emocional, para quando estivermos em jogo, no cotidiano, lá fora, dentro de casa com a família, no trânsito, no trabalho, nós fazermos uma boa partida naquele dia, né? E de preferência ganharmos o jogo naquele dia. Muito bem. Como mais uma chave da maturidade emocional, o Goleman coloca para nós a empatia. Mas nós vamos falar melhor da empatia no final. A empatia é aquele lugar bem difícil de ir, que é o lugar do outro. É se colocar no lugar do outro. Esse lugar é muito difícil ainda para nós. Por quê? Porque nós estamos ainda numa imaturidade como uma criança na infância, no egocentrismo de que tudo é meu, de que eu não divido com ninguém. E a empatia é exatamente você sair de si e se colocar no lugar do outro. Então o Goleman fala que é muito importante em qualquer relação, principalmente nos relacionamentos amorosos, conjugais. E depois
entre mães, filhos, pais, filhos. A empatia, entender o porquê que o outro agiu assim, dar significado, ressignificar a atitude do outro. Ele tem um motivo para agir assim, né? Isso é empatia. Respeitar, né, gente? Respeitar o livre-arbítrio de cada um. Todos nós somos livres. Dr. Inácio Ferreira fala isso num livro, que nem Deus violenta consciências. Nosso livre-arbítrio é inviolável. E nós queremos que o outro age de outra maneira. Não somos empáticos dessa forma. Devemos respeitar a maneira do outro, decidir do outro agir, e nós é que administremos nossas emoções, nossas sensações e nossos sentimentos. Isso é muito importante. E o Rossandro fala que o imaturo emocionalmente tem muita dificuldade com seus relacionamentos. Ele tem muita dificuldade de construir relacionamentos. Será que nós estamos vendo aqui qualquer semelhança com o mundo de hoje que nós estamos vivendo? Apartamentos cada vez menores, cada vez mais pessoas morando sozinhas, por várias circunstâncias, tá, gente? Não só por isso. Cada vez menor o número de filhos de uma geração para outra, né? Se reduz pela metade, e já estamos convivendo com geração que não quer ter filho, prefere o pet, nada contra, tá? Que eu amo também. Então, essa dificuldade das relações, de construir relações, aí as pessoas já estão se prevenindo antes dos conflitos. Prefere morar sozinho, ter o que Bauman chama no seu livro Modernidade Líquida, Amor Líquido. Bauman discorre muito sobre isso. Esses tempos que estamos vivendo, não de relações sólidas, mas de relações líquidas, porque elas são passageiras, elas são muito curtas, superficiais. Você não tem no seu Instagram 1.500 amigos, você tem 1.500 seguidores, conhecidos, que segundo Bauman você estabelece conexões. Então ele fala que os relacionamentos, a palavra relacionamento foi substituída pela palavra conexão. Você estabelece uma conexão temporária, líquida, não sólida, e que vai ter um breve tempo de duração. Rossandro ainda fala que pessoas maduras, elas aprendem com os conflitos, aprendem com os próprios erros, assumem suas responsabilidades, reconhecem suas fraquezas, suas fragilidades. O imaturo não. O imaturo culpa o outro, culpa a circunstância, culpa o chefe, culpa o pai, culpa a mãe, e transfere a responsabilidade para os outros e não resolve aquela imaturidade. E não desenvolve, não cresce, não amadurece. A gente costuma brincar, né? Principalmente em sala de professores, às vezes falando até dos maridos, das esposas, a gente costuma falar que não vai amadurecer nunca, vai morrer verde, né? Porque a gente vê muito adulto imaturo, que só transfere para os outros, só culpa os outros. Não tem o que o Rossandro falou, a autorresponsabilidade, o protagonismo da sua vida, a conscientização. Você é protagonista da sua história. Nós escrevemos a nossa história e deveria ser com total responsabilidade. Então ele fala que a gente aprende, se a gente tiver esse olhar, né, empático, resiliente, esse olhar de responsabilidade sobre a vida, que não estamos a passeio, como disse um orador na nossa casa, quando a gente reencarnou, não deram para a gente passaporte, deram carteira de trabalho. Nós viemos aqui para treinar os fundamentos, exaustivamente. É o que estamos fazendo aqui, nos analisando como eu reajo diante das minhas emoções, se eu já tenho um autocontrole satisfatório. Então nós viemos com carteira de trabalho, é muito trabalho.
Porque tudo é processo. E processo, para você caminhar num processo, se desenvolver no processo, é com exercício. Joana fala muito disso. É com exercício que você adquire virtudes. É exercitando os fundamentos. Muito bem. O Rossandro coloca para nós características de pessoas maduras emocionalmente. Todo mundo vai se analisar e analisar os outros. Então, uma das características que ele fala é que a gente lida bem com as nossas fragilidades emocionais. A pessoa madura emocionalmente. Ela fala de seus sentimentos admitindo suas fraquezas. Não tem vergonha de admitir suas fraquezas, suas imperfeições. Ela não se culpa, nem culpa os outros. Reconhece que erram. É tão libertador, gente, você virar para a pessoa e falar: ai, Ana Maria, pelo amor de Deus, me perdoa. Me desculpa, eu errei. Eu cometi um erro com você. É tão libertador. E não é difícil. É só treinar. Fala também que uma pessoa madura assume a parte que tem de responsabilidade no problema ou no conflito, considera as possíveis soluções para os envolvidos. Então, qual é a minha responsabilidade diante desse problema? E vamos ver quais soluções a gente pode aventar, levantar, para a gente resolver esse conflito, esse problema. E ver, o Sandro coloca para nós, que as pessoas maduras emocionalmente, elas veem valor no conflito, porque oferece essa oportunidade de rever a relação e porque também leva ao amadurecimento. Mas para isso, né, gente, tem que ter uma coisinha chamada diálogo, que está ficando meio escasso nas relações, né? O diálogo. Então, tudo isso é treinamento, tudo isso é autocontrole, tudo isso é exercício. Agora, a maturidade espiritual. Foi o que nós falamos. É como se fosse da infância à maturidade pela idade. A criança é mais egocêntrica, a criança é mais egoísta, tudo é dela, ela é narcisista, acha que o mundo ali, da família, da casa, gira em torno dela até que ela vai para a escola, né? Aí tem que dividir, tem que compartilhar, tem que socializar. E assim também somos nós. O imaturo espiritualmente, ele é focado nos seus próprios prazeres, nas suas próprias necessidades. É como se ele estivesse na infância espiritual. Aí aqui nós vamos abrir um parêntese para uma questão do Livro dos Espíritos, na questão 775, no capítulo 7 da parte 3ª, a Lei de Sociedade, onde Kardec pergunta para os espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Aí eles falam, os espíritos respondem: uma recrudescência, ou seja, um agravo do egoísmo. E falam também, na 768, que homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam. Então nós precisamos nos relacionar. Nós não fomos criados para viver no isolamento, no isolamento. Nós precisamos nos relacionar para desenvolvermos essas capacidades, nossos sentimentos, nossas emoções, nossas virtudes, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que precisamos uns dos outros. Os homens foram feitos para viver em sociedade. Vamos lembrar dos porcos espinhos lá de Joana. Nós fomos feitos para viver em sociedade, mas está difícil conviver com aquela pessoa. Respeita a distância do espinho, mas não deixa de doar calor e receber calor. É só uma questão de ajuste, de treinamento. E na 913, ainda na parte 3ª, no capítulo 12 da perfeição moral, Kardec pergunta: entre os vícios, qual que podemos considerar radical? E a resposta todos já deduzem: o egoísmo, né? Então, esse imaturo espiritualmente, ele ainda está nessa fase do egocentrismo, do egoísmo, pensando mais nele mesmo,
Na 917, Kardec pergunta qual é o meio de se destruir o egoísmo. E ele fala de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo. Olha um fundamento para a gente trabalhar. Fundamento não, desculpa, um contraponto para a gente trabalhar. É um contraponto da maturidade emocional e espiritual. É o egoísmo. Então nós podemos começar por aí, nos autoconhecendo e trabalhando o nosso egoísmo, nosso egocentrismo. E ele pergunta na 895, qual o indício mais característico da imperfeição? Agora não é o egoísmo não, é o interesse pessoal. Isso também atrapalha muito as relações, gente, além do egoísmo. É o interesse pessoal, tá? Foi um recorte da resposta, não está a resposta toda. E a 893, que para mim é uma das questões mais lindas do Livro dos Espíritos, ele pergunta qual a mais meritória de todas as virtudes. Aí os Espíritos respondem, adoro essa questão, que toda virtude é meritória, porque já é um afastamento do mal, das imperfeições. Mas, agora abro aspas, agora não são minhas palavras, a mais meritória de todas as virtudes é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. O que é isso? É empatia. Então, a mais meritória de todas as virtudes, dizem os Espíritos, é o sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Então, nós apresentamos vários fundamentos da maturidade emocional e da maturidade espiritual. E agora nós apresentamos dois importantes contrapontos a serem combatidos. Os fundamentos é igual lá, fundamento do futebol, do voleibol, é o que você tem que treinar. Esses contrapontos é o que a gente tem que combater. Interesse pessoal e egoísmo. É muito difícil, gente, conviver com pessoas narcisistas, egocêntricas. O narcisista não vê o outro, ele não enxerga o outro ao lado dele, as necessidades do outro. Não. O universo gira em torno, a gente costuma falar, tá, no popular, do umbigo, né? Tudo tem que estar de acordo com ele. E nós não seremos assim, não será o nosso caso, né? Então, a maturidade espiritual, ela revela-se por uma diferente compreensão do justo. Então, agora aqui nós chegamos na lei de justiça. Se pergunte, aqui agora é um fundamento para exercitar. É justo? Vamos nos perguntar isso diante do conflito, diante do problema, diante do impasse, da escolha. É justo? É justo com ele? É justo comigo? É justo com o grupo? É um importante fundamento para trabalhar. O olhar do maduro espiritualmente já não está nele próprio, já está no coletivo. Ele já é contra vantagens, privilégios. E gradualmente, esse homem vai compreendendo que o direito nasce de onde? Do dever bem cumprido. Se eu cumpro meus deveres, eu tenho direitos. Mas como eu quero ter direitos se eu não cumpro meus deveres? Aí vocês podem estar pensando assim, mas a sociedade não está assim não. A humanidade não está assim não. Nós somos a sociedade. Nós somos a humanidade. E nós estamos todos no mesmo processo. Nós não julgamos o outro. Jesus não julgou ninguém. Quando Jesus não julgou a mulher adúltera e auxiliou, não significava que ele concordava com o adultério. Essa é mais um fundamento. É uma diferença capital. Você não julgar o corrupto, não julgar, seja que for que o outro fez, mas você não concorda com corrupção, com assassinato, com estupro, com racismo, com intolerância. Mas você não vai julgar o intolerante. É um imaturo emocional, um imaturo espiritual. Ele está no mesmo processo que nós. Então, para a harmonia social, gente,
nós temos que ter limites e concessões, ou seja, direitos e deveres. Não sei se vocês viram essa semana, foi triste a infelicidade da funcionária do consulado da Hungria no Brasil, que estava no metrô em São Paulo, e ela se dirigiu a uma moça negra, com os cabelos um pouco compridos, e pediu à moça que se afastasse dela, porque ela estava próxima, e o cabelo da moça negra poderia passar doença para ela. Olha a intolerância, olha a falta de respeito, a falta de controle das suas emoções, a falta do autocontrole, a falta de maturidade emocional, de maturidade espiritual, a falta de empatia, a falta de resiliência diante de um conflito. Quem usa metrô não vai querer que ninguém te esbarre, né? Complicado isso, mas bacana que as pessoas agora estão reagindo, estão falando, estão denunciando, não estão aceitando passivamente, né? Então, o homem maduro aprende a prestar atenção nos direitos dos outros, pois o ideal justo já despertou nele. Agora aqui nós estamos falando de um fundamento muito importante, que é uma consciência coletiva. Eu não sou o único no universo. Eu tenho que dividir tudo, compartilhar tudo, respeitar as leis, as regras, para ter harmonia no cotidiano, harmonia social. Ah, mas está tudo um caos. Mas a sua parte só quem pode fazer é você. Se o outro não faz, não é problema seu. Não é? Então, ele respeita o patrimônio do semelhante, não picha, não depreda, ele não quer vantagens nem privilégio, ele respeita a família do próximo, ele já avalia as necessidades coletivas, então ele não joga lixo no rio, ele faz a sua parte, respeitando a natureza, respeitando a sociedade, mas não importa se o outro não faz. Não é porque está errado e você não concorda que você vai julgar, que você vai falar, que você vai brigar. Nós não estamos tentando aqui desenvolver nossa maturidade espiritual, nossa maturidade emocional? E respeita profundamente as construções afetivas dos outros. Olha o respeito, gente. Respeitar o outro, a religião do outro, a verdade do outro, o pensamento do outro, os sentimentos do outro. Nós somos todos diferentes. Ninguém pensa exatamente igual ao outro. Somos todos diferentes. Então, o maduro espiritualmente respeita essas diferenças. Muito bem. O melhor exemplo de empatia que nós tivemos aqui no planeta e temos foi Jesus, né? Empatia deriva do grego empatheia, que é entrar no sentimento do outro. Tem, etimologicamente, é ter o mesmo fígado, né? Mas a definição pelos dicionários é o estado de espírito no qual uma pessoa se identifica com a outra, presumindo sentir o que esta está sentindo. Então, o grande diferencial do cristianismo, quando Jesus veio e exemplificou e pregou oralmente todas as suas lições para nós, foi tirar o eu do centro e colocar o próximo, colocar o outro, desde o primeiro e maior mandamento. Então, Jesus sempre dava exemplos. Lembra de Jesus com a samaritana no poço de Jacó? Jesus sempre, ele acolhia, enaltecia, ele compreendia. Ele era empático com o outro. E Jesus escolhia sempre uns exemplos assim, a samaritana, a mulher adúltera, né? O cobrador de impostos, enfim. Vamos aprender com Jesus, que disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mateus. E posicionou-se como alguém que acolhe o outro em suas dores e dificuldades, fazendo isso, no entanto, de uma maneira muito especial. Nunca desprezou quem quer que fosse, acolheu, entendeu, valorizou, consolou, encorajou.
compreendia a fragilidade do outro, não punia as criaturas nem seus deslizes. A sua disposição para com os outros foi tão intensa e marcante que o Evangelho de Mateus também registra essas palavras: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. E nós, para encerrarmos, diante desse modelo de empatia que Jesus deixou para nós em seus evangelhos, poderíamos falar de inúmeras passagens em que ele vivenciou, exemplificou toda a sua maturidade emocional, espiritual, a sua pureza de espírito, a sua empatia, né? Nós vamos à nossa conclusão. A noção de responsabilidade está apoiada nos preceitos éticos e morais da sabedoria do Evangelho. Mais um fundamento para a gente buscar. A leitura, o estudo e o exercício do Evangelho em nossas vidas. Jesus sintetiza em suas lições, das quais extraímos apenas 2 ensinamentos para a nossa reflexão imediata. O primeiro é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior que esse. Anotado por Marcos, no capítulo 12, versículo 29 a 30. E por Mateus: tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Nós queremos encerrar com esse mandamento: fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Isso é empatia, isso é maturidade espiritual, isso é maturidade emocional, isso é inteligência emocional. Os porcos espinhos de Joana nos deram uma bela lição. E nós esperamos que com esse estudo nós tenhamos auxiliado de alguma forma para que a gente saia desse lugar comum, dessa zona de conforto, de achar que a gente não está aqui a trabalho, né? Não temos que desenvolver tudo isso, treinar esses fundamentos, combater esses contrapontos que nós aqui discorremos. Agradeço imensamente as vibrações amigas e fraternas, a paciência, e deixo um abraço fraterno a todos. Muita paz.